Aqui é o Tarcísio e eu estou fazendo esse vídeo novamente porque algumas pessoas relataram que o vídeo original que eu postei não estava muito certo, ele estava pulando, estava travando, e quando eu fui ver o arquivo original, para mim também ele estava esquisito. E também já vi pessoas que conseguiram ver o vídeo anterior. Então, tá muito esquisito, eu resolvi fazer um novo arquivo, gravar de novo, e antes de postar eu vou me certificar de que pelo menos para mim tá aparecendo bem. Ok? Então, caso você tenha visto o vídeo anterior, veja esse também, eu vou falar a mesma coisa, que dessa vez eu fiz um roteirozinho aqui. E é isso. Esse talvez seja o vídeo mais off-topic que eu já fiz no canal. Mas fica aí comigo porque é de falar de polêmica, mas eu acredito que seja de um ponto de vista diferente do que você está pensando. Porque eu sei que você está pensando que eu vou falar da vampira e do absurdo e tudo. Eu vou falar disso, mas eu acho que eu vou falar dentro de uma perspectiva que eu não tenho visto por aí nas redes, que parte do seguinte pressuposto, que está aqui no título. Será que as polêmicas com que a gente se envolve, elas realmente aconteceram? Elas estão realmente acontecendo? Ou quantas vezes a gente vai se envolver polêmica em que a reação da polêmica ela é muito maior do que a polêmica em si? Ou quanto das polêmicas que a gente se envolve, a reação está polemizando mais do que a coisa em si, e aquilo que gerou a reação é insignificante. Eu sei que está confuso, mas vai ficar claro. Só que para eu conseguir contextualizar o meu ponto de vista, eu vou precisar falar de uma outra coisa que aparentemente também não tem nada a ver. Então esse vai ser o off-topic do off-topic, que é a banda Manowar. Por que a banda Manowar tem tudo a ver com o novo desenho dos X-Men, com a minha opinião sobre isso? Bom, para quem não conhece, a banda Manowar é uma banda de heavy metal que fez muito sucesso na década de 80, na década de 90 e continua até hoje, mas na década do 2000, 2010, lançou muito pouco, fez poucos shows e realmente saiu meio que da mídia. Mas na década de 80 e 90 era uma banda muito famosa. E o Manowar foi talvez uma das primeiras bandas a trazer esse lance da fantasia medieval para dentro das letras e da estética do heavy metal. Então eles se vestiam como se fosse o Conan, eles malhavam bastante, então eles eram fortões, eles passavam óleo no corpo. Era assim, quase que brega a estética do Manowar. As capas, todas elas pareciam como se fossem capas da espada selvagem do Conan ou da catuaba, um negócio assim. E quando eles iam fazer show, eles tinham um lance bem performático. Então o Eric Adams, que era o vocalista, subia no palco e fazia um discurso. Tentaram nos impedir de estar aqui hoje. Tivemos que enfrentar muitas pessoas para estar aqui com vocês. Nos sabotaram, nos atingiram e mesmo assim nós estamos aqui. E os fãs do Manowar iam ao delírio com esse discurso. Tanto é que o Manowar ele é muito conhecido por ter fãs extremamente fiéis e alucinados pela banda. Tanto é que uma das coisas mais populares dentro do universo do metal e do rock é aquela famosa entrevista do Regis Tadeu com um fã do Manowar. E se a gente for parar para pensar, não precisa pensar muito, ninguém tinha tentado impedir o Manowar de fazer aquele show. Ninguém tinha tentado sabotar o show. Ninguém tinha atacado eles para não fazer o show. Talvez algumas pessoas não gostassem do Manowar e falassem abertamente para eles, mas toda a estrutura que estava montada ali, os ingressos que foram vendidos, eles foram pagos para estar lá. Então, se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre uma banda grande quando ela está no palco
na frente de milhares de pessoas, é que com certeza não tentaram impedir a banda de estar lá. Muito pelo contrário, teve um esforço de dezenas de pessoas entre produção, os roads e tudo mais para fazer a banda estar lá. Então, com certeza, o número de pessoas trabalhando para que a banda estivesse lá naquele momento sempre foi infinitamente maior do que o número de pessoas que estavam trabalhando diretamente contra para a banda não estar ali naquele momento. Ou seja, o Manowar, ele pegava uma polêmica que provavelmente não existia, ou se existia, era numa proporção minúscula a ponto de poder ser ignorada, e transformava aquilo numa cruzada, numa coisa onipresente. O fã que não pensasse nisso ia sair de lá falando: nossa, você viu, tentar impedir os caras de estar tocando ali, os caras estão ali. E eu já cheguei a ouvir isso, quando na verdade não era bem assim. Vamos voltar para o X-Men 97. Contextualizando, na década de 90, existiu um desenho dos X-Men que foi muito sucesso na época e que terminou em 96 ou 97, e que recentemente a Marvel anunciou que vai continuar com os episódios daquele desenho a partir de onde parou, inclusive trazendo uma estética bem próxima. Mas o que acontece? Vamos começar a esmiuçar o surgimento dessa polêmica, que eu não sei até que ponto que foi uma polêmica mesmo, e eu já vou expressar a minha opinião. E esse vídeo, eu realmente gostaria muito que vocês colocassem a opinião de vocês aqui embaixo, contra a minha opinião, ou a favor dela, ou as reflexões que vocês tiveram a partir disso, porque realmente eu estou bem curioso. Na década de 90, não só nos X-Men, mas em qualquer coisa relacionada a quadrinhos, existia uma estética muito estranha mesmo, e que essa estética, ela partia de um pressuposto muito ruim, que era uma certa objetificação, principalmente do gênero feminino. Então as mulheres, as moças, eram sempre retratadas de formas extremamente exageradas, de forma extremamente voluptuosas, de uma forma totalmente irreal. E isso já começou já no começo dos anos 90, se você pegar as próprias HQs dos X-Men, lá no começo da década de 90, e Quarteto Fantástico, pega a Sue lá, né, Sue Storm. Mas a partir do surgimento da Image Comics, isso ficou absurdo. E os quadrinhos, por exemplo, que surgiram no Brasil na década de 90, como por exemplo UFO Team, Godless, até mesmo Lua dos Dragões, levavam isso à potência 1000. Então, as personagens femininas, elas eram retratadas como as formas absurdamente irreais, exageradas, objetificadas, e em poses que seria humanamente impossível que pessoas com ossos e órgãos internos conseguissem fazer essas poses. E isso era uma estética que chegou aí no desenho dos X-Men. Em contrapartida, os homens eram sempre representados como halterofilistas profissionais, mas realmente quem era objetificado com certeza era o gênero feminino, não tenha dúvida em relação a isso. E agora a Marvel lançando o teaser, o trailer dessa nova versão, eles representaram principalmente a Vampira, que é essa moça aqui do lado, vocês sabem de que eu estou falando, de uma forma muito mais realista, como se fosse uma pessoa comum, que nem é tão comum assim, nesse padrão estético, ainda está dentro de um padrão que não é tão padrão assim, mas de uma forma muito mais realista e condizente com um corpo humano de verdade do que era na década de 90, o que eu acho que foi um progresso enorme. Então essa é o início dessa polêmica, que eu já vou falar desde já, eu não acho que essa polêmica
realmente exista na proporção que ela se tomou. Por quê? Acontece que alguns nerds mais desestruturados, talvez essa galera que fica acompanhando o canal Red Pill, Incel e tal, alguns nerds ficaram inconformados com essa mudança da personagem vampira, mas foram poucos, pelo menos nas redes sociais que eu acompanho, que é o YouTube, o Instagram, o Facebook e o TikTok. Eu devo ter visto mais ou menos entre 8 a 9 posts, vídeos, whatever, de nerds realmente reclamando e chorando e revoltados por causa dessa diminuição das formas voluptuosas da vampira. Assim, somando as 4 redes que eu acompanho, deve ter sido isso. Eu cheguei a pesquisar aqui no YouTube e realmente achei pouquíssimos vídeos de nerds reclamando disso. Encontrei? Encontrei. São os babacas completos. Mas foram bem poucos. Ao passo que só no Facebook, entre ontem e hoje, eu devo ter visto mais de 40 posts de pessoas inconformadas com a polêmica da vampira. Aí se eu juntar o que eu vi no TikTok, o que eu vi no Instagram, o que eu vi no YouTube, tudo de posts contra pessoas reclamando dessa polêmica, reclamando dos nerds, com certeza chega a 60. Aí que tá. Me parece que ou a polêmica originalmente não existia e as redes sociais trabalharam para fazer essa polêmica ganhar corpo, ou me parece que a gente está dando muita atenção para meia dúzia de babacas e a gente poderia estar falando sobre outras coisas e, sério, enche muito saco esses textões. Tem gente que faz textos gigantes citando filósofo grego, filósofo medieval, tudo para combater aquilo que foi uma opinião de 8, 9 na minha timeline, idiotas que nem merecem estar aí. Então, eu não estou falando que a gente não deva combater pensamentos idiotas e que a polêmica não existe. Eu só estou falando que as redes sociais elas estão trabalhando, e não só nesse caso, mas eu já tenho percebido isso há muito tempo, da polêmica pela polêmica. A polêmica ela não é mais para discutir assuntos relevantes, porque, sinceramente, a opinião de 8, 9 nerds, incéis, red pills, MGTOW, sei lá que outras siglas eles usam, não é relevante. Não é relevante. Né? Não merece a nossa atenção, merece o nosso desprezo. E me parece que as redes sociais estão trabalhando no sentido de fomentar essa resposta, inclusive contra coisas insignificantes, contra movimentos insignificantes, sendo que a gente poderia estar aproveitando isso para discutir essa questão da representação dos heróis e de tudo mais, sem precisar ser dentro de uma cruzada contra algo, sabe? Poderia ser algo mais construtivo, visto que a polêmica em si ela está restrita a um número muito pequeno de idiotas. Então a gente está reagindo enormemente contra isso, que não tem relevância nenhuma. Essa é a minha opinião, comparando os quase 60 posts de reação contra os nerds que choraram por causa da vampira. Então 60 posts contra os 8, 9 de nerds que realmente choraram por causa da vampira. Eu acho que seria muito justificado se fosse 60-60. Nossa, eu vi 60 nerds hoje na minha timeline reclamando da diminuição das formas da vampira. Aí se eu ver 60 réplicas disso, eu acho que estaria bacana, legal, mas
Nesse caso, especificamente, está muito desproporcional, assim como outras coisas. Eu não vou nem citar o Twitter, porque o Twitter é o lixo da humanidade. O Twitter, ele é uma rede que apoia fake news, que apoia difamação de fake news. É uma rede que já abertamente os donos, os coordenadores, diretores, sei lá o que, CEOs, abertamente fizeram um comentário contra minorias. Então, sinceramente, quem está no Twitter não tem moral nenhuma para criticar, seja IA, seja qualquer nada. Se você está lá no Twitter, sei lá, fazendo o que, você perde muitos pontos comigo, de verdade. Se você quer militar a respeito de alguma coisa, porque você está dando alimento e fazendo funcionar o algoritmo dessa rede que funciona na base do ódio, que funciona na base da polêmica gratuita, da ofensa gratuita. Então é isso, essa é a minha opinião sobre o Twitter. Então ela não entra aqui. Eu tenho certeza que no Twitter isso deve estar potencializado 50 vezes, tanto do nerd chorando quanto do nerd que está combatendo isso. Estou falando dos ambientes normais, de pessoas que não são tomadas pelo lado negro da força. Até me perdi. O Twitter faz a gente perder um pouco a... Até perdi onde é que eu estava mesmo. Enfim. Então é isso. É muito complicado, pelo menos para mim, constatar isso. Que as redes agora elas estão trabalhando a polêmica pela polêmica. Se uma opinião de merda foi expressada, se as redes conseguirem, elas vão tentar fazer com que 200 mil pessoas se revoltem contra essa opinião, e essa própria polêmica ela vai escalonando. Isso vai gerando engajamento, e é tudo que as redes querem. As redes não querem que a gente fique divulgando coisas boas e comentando possibilidades e tudo mais, porque isso, por algum motivo, eu não entendo como é que são os algoritmos e tudo mais, não funciona tão bem quanto a polêmica. E uma vez que essa polêmica ela surge de fontes insignificantes, como para mim é esse o caso, as redes vão trabalhar de forma a fazer essa polêmica ganhar um tamanho absurdamente desproporcional. Por causa de 9 nerdolas, virou um inferno. Eu gosto muito de X-Men. X-Men e Homem-Aranha sempre foram os dois quadrinhos que eu sempre acompanhei e acompanho até hoje. E eu gosto muito dos X-Men. Confesso para vocês que eu nunca fui muito fã desse desenho da década de 90. Eu não achava ruim, mas... que lá, né? Tipo, de 0 a 10, pra mim sempre foi um 6, 6,5. Eu sempre gostei muito mais daquele outro que eles estão lá, mais adolescentes, como é que era o nome? Evolution? X-Men Evolution, né? Sempre gostei mais desse do que desse na década de 90. Então, também tem isso, que as redes elas estão tentando potencializar a nostalgia, porque nostalgia vende. Vende assinaturas, vende action figures, vende revistas, vende filmes. Agora, isso vai estar dentro do MCU de alguma forma, então provavelmente os roteiristas vão colocar referências ao que acontece, ou que iria acontecer, né, já que uma vez vai se passar em 97, o que futuramente iria acontecer no MCU. Talvez até prepare um pouquinho o terreno para a entrada agora dos X-Men no MCU, que já foi anunciado na cena pós-crédito das Marvels, que é um filme que eu achei legalzinho, não tem nada contra. E... enfim, tanta coisa que poderia estar sendo falada sobre isso, mas na verdade virou simplesmente uma rinha de galo, uma briga de galo, totalmente desproporcional entre quem tá brigando e por quê.
E tá se deixando de falar de muita coisa interessante sobre a história dos X-Men, quais arcos eles vão tangenciar, de que forma eles vão encaixar isso dentro das mudanças que a própria forma de contar histórias de heróis passou ao longo desses quase 30 anos. Então é uma polêmica que acaba infertilizando a troca de ideias. Parece que agora a gente só se engaja se for para combater. E se for para se juntar para combater meia dúzia, literalmente, de imbecis reclamando por causa de uma bunda que nunca existiu, as redes vão tentar fazer a gente se engajar dessa forma. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar nessa. Então eu não quero que vocês pensem que esse meu vídeo é também alimentando a polêmica, mas na verdade é utilizando esse exemplo como um alerta de que a polêmica muitas vezes ela está cumprindo simplesmente a função de alimentar algoritmo, porque na verdade a polêmica ela não existe ou não existe na proporção em que as redes querem fazer parecer. Então é isso que eu tenho para falar, não sei se ficou claro. Caso tenha ficado claro, uhul. Caso não tenha ficado claro, que pena. Me deixa a sua opinião embaixo.